Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Se você não me conhece, meu nome é Nilson, sou professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus de Paraná, ok? Bom, pessoal, o assunto da aula de hoje é termoquímica. E nessa primeira parte aqui, eu vou mostrar para você alguns conceitos iniciais que são fundamentais para o entendimento desse conteúdo. Nós vamos compreender também os processos termoquímicos. Vamos verificar as várias maneiras que eu tenho para representar as equações termoquímicas e vamos também, no final dessa aula, verificar aqui alguns métodos que eu tenho para calcular o que eu chamo de variação de entalpia. Belezinha? Bom, eu vou só diminuir a imagem da câmera aqui para ficar melhor a sua visualização dos slides. Bom, iniciando então aqui com esses conceitos iniciais de termoquímica. Bom, pessoal, quando a gente fala aqui então termoquímica, eu preciso primeiro que você compreenda o que é termoquímica. Então, acompanha comigo aqui. Termoquímica é a parte da química que estuda a quantidade de calor, energia, liberado ou absorvida em transformações, tais como reações químicas, transições de fases e misturas. Bom, pessoal, você já deve ter visto lá na física o conceito de calor. Calor nada mais é do que uma energia térmica e uma energia térmica que está sempre em trânsito. Então, essas trocas de calores aí que acontecem principalmente nessas reações químicas, acontecem nessas transições de fase, em algumas misturas, que é de fato o objeto de estudo aqui da termoquímica, ok? Bom, para que você compreenda um pouco melhor aqui, preste atenção nesse meu esquema. Pessoal, cada substância tem energias associadas a ela. Então, uma dessas energias é o calor. Então, calor associado a substâncias, eu vou chamar de entalpia, que eu simbolizo pela letra H, né, de heat, calor em inglês. Tá? Então, essa entalpia aqui nada mais é do que um tipo de energia, né, o calor associado a uma substância. Beleza? Bom, eu não consigo medir essa energia, essa entalpia para cada substância. Mas eu consigo verificar que nesses processos, como por exemplo as reações químicas, as transições de fase, algumas misturas, eu observo que eu tenho variação de entalpia. E essas variações de entalpia, que eu chamo aqui de ΔH, eu consigo calcular. Então, o principal objetivo nosso aqui, quando nós falamos de termoquímica, é calcular essa variação de entalpia, principalmente em processos químicos, principalmente nas reações químicas, ok? Bom, temos que falar ainda sobre as unidades de energia, tá? Tenho duas unidades de energia aqui, a caloria e o joule. Caloria representada aqui por cal e o joule representado por J, tá? Então, 1000 calorias corresponde a 1 quilocaloria, 1 kcal, 1000 joules corresponde a 1 kJ. Então, vai ser muito comum eu verificar essas unidades de energia aqui, o kcal, né, a quilocaloria, e o kJ, o kilojoule, dos meus exercícios. Importante também saber verificar aqui, ó, como eu faço a conversão dessas unidades. Então, para sair de quilocaloria e ir para quilojoule, eu vou multiplicar por 4,18. E para fazer o inverso, né, sair de quilojoules e ir para quilocalorias, basta eu dividir por 4,18. Belezinha? Bom, então, verificamos aqui o que é termoquímica, entendemos o que é entalpia, variação de entalpia, verificamos aqui as unidades de energia, então agora a gente pode falar de processos termoquímicos. Eu tenho dois tipos de processos, os exotérmicos e os endotérmicos. Bom, vamos falar primeiro aqui dos exotérmicos. Bom, o que é um processo exotérmico? O processo exotérmico é aquele que ocorre com liberação de energia. Então, grava isso aí. Processos exotérmicos ocorrem com liberação de energia, tá? Ok. Uma maneira aí de você gravar, né? Você lembrar desse prefixo aqui, exo, significa para fora. Então, ou seja, processos exotérmicos liberam energia, tá? Bom, um exemplo aí. Vamos supor que você está em um acampamento, está fazendo muito frio, você resolve fazer uma fogueira aí para se aquecer. Essa combustão aí, essa queima da madeira, ela é um processo que vai liberar calor e por isso você vai se aquecer ali, ter essa sensação térmica aí de aumento de temperatura provocada por essa liberação de calor. Tá? Então,
queimas em geral, como é a combustão, são processos ditos exotérmicos porque liberam calor, belezinha? Bom, acompanha comigo esse gráfico aqui. Esse gráfico ele se chama diagrama de energia e ele vai mostrar aqui o que está acontecendo em termos energéticos quando ocorre uma reação química. Então eu tenho aqui, pessoal, ó, os meus reagentes, A mais B, formando aqui os meus produtos, C mais D. Então, uma reação de A mais B, formando C mais D. Tá? Então, eu estou colocando a seta aqui para intensificar o meu sentido da reação, tá? Dos reagentes para os produtos, de maneira que eu quero que você observe o seguinte. Eu estou partindo aqui de um patamar energético, eu estou chamando de HR, ou seja, entalpia dos reagentes. E chegando a um outro patamar de energia, né? Chegando aqui a um outro patamar de energia, que eu estou chamando de HP, ou seja, entalpia dos produtos. Então, peraí. Eu saí de um patamar de energia mais elevado e cheguei em um patamar de energia menor. Então, note aqui ó, que HP é menor do que HR. Bom, lembra que eu te falei que o nosso objetivo é calcular a variação de entalpia? Então, variação é o processo final menos o processo inicial. O processo final que eu tenho aqui são os meus produtos. E o processo inicial são os meus reagentes. Então, sempre o início de uma reação, né, a gente vai iniciar com os reagentes e vai finalizar com os produtos. Então, eu posso fazer a seguinte relação aqui. ΔH, que é a variação de entalpia, será o quê? HP menos HR, ou seja, meu estágio final, que é a entalpia dos produtos, menos o meu estágio inicial, que é a entalpia dos reagentes. Bom, verifique para mim aqui, ó, que eu estou colocando para você que esse ΔH será menor do que zero. Vamos entender por quê? Perceba que eu não tenho números associados aqui. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, né, números fictícios aqui. Vou colocar aqui em HR, vou falar que a minha entalpia aqui é 50 kJ, por exemplo, e HP seriam 10 kJ, por exemplo. Então, eu estou saindo de 50 e chegando aqui em 10. Vamos fazer essa continha? Então, meu HP é 10, meu HR é 50. 10 menos 50 daria menos 40. Por isso, eu coloquei aqui ΔH negativo. Então, sempre que eu tiver essa situação aqui, onde eu tenho os reagentes em um patamar maior de energia, indo em direção aos produtos num patamar menor de energia, eu sei que está acontecendo liberação de energia. E se está acontecendo liberação de energia, eu posso dizer que o meu ΔH, ou seja, a minha variação de entalpia é negativa, é menor do que zero. Bom, então, pessoal, de maneira bem simples e direta, o que eu preciso saber dos processos exotérmicos? Eu preciso saber que um processo exotérmico, quando ocorre, ele libera energia. Aqui, no gráfico, eu vou ter esse sentido aqui, dos reagentes em direção aos produtos, tendo uma queda de energia, e o meu ΔH é negativo. Ok? Então, processos exotérmicos libera energia, o diagrama de energia me mostra aqui uma queda de energia, e o meu ΔH é negativo. Belezinha? Bom, vamos fazer agora a mesma análise, só que para os processos endotérmicos, ok? Bom, eu tenho aqui, ó, também o mesmo gráfico para a gente verificar. Então, o que é um processo endotérmico? Processo endotérmico são aqueles que absorvem energia. Então, vamos lá. Vamos organizar o pensamento aqui. Processo exotérmico, libera energia. Processo endotérmico, absorve energia. Exo, libera. Endo, absorve. Então, processos endotérmicos, endo, para dentro, são aqueles que vão acontecer absorvendo energia. Belezinha? Bom, um exemplo. Quando você passa álcool nas mãos, você sente aquela sensação de resfriamento. Por quê? Porque o álcool está roubando o calor do seu corpo. Ok? Então, isso é um processo, por exemplo, endotérmico. O álcool está absorvendo o calor da sua pele. Belezinha? Bom, vamos analisar aqui, então, esse gráfico. Agora eu tenho uma reação de X mais Y formando Z mais W. Então, aqui eu tenho os meus reagentes agora. Perceba que o meu HR está num certo patamar de energia e eu estou caminhando para um patamar de energia maior, que eu estou chamando aqui de HP, né? Entalpia dos produtos, quando eu chego aqui em Z mais W. Perceba que ao longo do meu processo, né, enquanto a reação se processa aqui, eu tenho um aumento de energia. Então, eu começo num patamar de energia menor e finalizo a minha reação num patamar de energia maior, beleza? Então, note aqui que HP é
maior do que HR agora. De novo, vamos colocar valores? Bom, vamos supor que aqui o meu HR seja 30 e o meu HP seja, sei lá, 100. Então, vamos fazer a continha? Eu chamei aqui, falei aqui que é 100, aqui é 30, então eu vou ter aqui 100 menos 30 é igual a 70. Então, sempre que eu tiver essa situação aqui, ó, onde eu tenho os reagentes indo em direção aos produtos, de maneira que a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos, então eu posso falar com toda certeza que eu teria aqui um ΔH positivo, ou seja, maior do que zero. Belezinha? Então, o que eu preciso saber dos processos endotérmicos? Processos endotérmicos são aqueles que absorvem energia. Quando eu olho o gráfico, eu vou ter aqui os reagentes indo em direção aos produtos com um ganho de energia e o meu ΔH é positivo. Beleza? Então, processos endotérmicos absorvem energia. No gráfico, eu estou vendo aqui um ganho de energia e o meu ΔH é positivo. Então, comparando processos exotérmicos e processos endotérmicos, basta me lembrar, o exotérmico libera energia, o gráfico vai me mostrar aqui uma queda energética, quando eu tenho uma reação química, o ΔH é negativo. Processo endotérmico absorve energia, então o gráfico me mostra aqui esse aumento de energia dos reagentes em direção aos produtos, e o meu ΔH é positivo. Tá? Belezinha? Ok. Entendido esse princípio aqui dos processos termoquímicos, eu posso conversar com você agora sobre as equações termoquímicas. Bom, todo mundo sabe que uma reação química ela é representada pelos reagentes, formando aqui os produtos. Mas quando eu falo em equação termoquímica, pessoal, eu preciso verificar o seguinte, ó. Se eu estou falando em termoquímica, tem energia associada aí ao meu processo. Então vamos começar aqui com as reações ditas exotérmicas. Bom, se é um processo exotérmico, acabamos de conversar sobre isso aqui. Se é um processo exotérmico, significa que está liberando energia. Bom, então eu tenho aqui ó, A mais B formando C mais D. Perceba que eu coloquei aqui a energia do lado dos produtos, ou seja, estou produzindo, estou formando energia, estou liberando energia para o meio. Ok? Bom, só que quase nunca eu vou ter esse tipo de representação aqui. Geralmente eu tenho as equações termoquímicas representadas da seguinte maneira. A mais B, que são os reagentes, formando C mais D, os produtos, e do lado de fora da reação aqui, ó, eu tenho o valor do ΔH. Se tratando de uma reação exotérmica, o meu ΔH será negativo. Olha o exemplo aqui. Então eu tenho aqui ó, CH4 mais O2, formando CO2 mais água. Observe comigo aqui o seguinte. Ó. Eu tenho então uma reação aqui, onde eu estou verificando que eu tenho um ΔH aqui negativo, né? E eu estou observando aqui que a minha energia está associada aos produtos. Então, aqui nesse primeiro caso, eu tenho aqui uma energia associada aos produtos, então, indicando que o processo é exotérmico. Porém, quando eu vou representar isso fora da equação, eu preciso colocar um sinal negativo. Esse sinal negativo aqui, pessoal, nada mais é do que uma representação de que o processo é exotérmico. Então, cara, de maneira bem simples, bem tranquila e bem direta. Grave isso aí. Você pegou uma reação, tem o ΔH na frente da reação aí, se o ΔH for negativo, eu tenho um processo exotérmico. Fechou? Agora, se de repente vier representado dessa maneira aqui, e a energia estiver do lado dos meus produtos, também posso afirmar que é um processo exotérmico. Agora, vamos aqui para o processo endotérmico. Endotérmico significa que estou absorvendo energia. Então, eu posso colocar a energia do lado dos reagentes, ou seja, os reagentes precisam dessa energia para formar os produtos. Bom, de fato, nem sempre essa representação aqui é muito comum. O que é mais comum é eu colocar aqui os meus reagentes, colocar os meus produtos e fora da reação, colocar aqui um ΔH positivo. Olha o exemplo aqui. Eu tenho aqui ó, os meus reagentes, aí eu coloquei aqui uma energia do lado dos meus reagentes, e aí eu observo a formação dos produtos, ok? Então, toda vez que eu tiver energia aqui do lado dos reagentes, eu sei que é um processo endotérmico. Porém, a representação mais comum não é essa. A representação mais comum é quando eu tenho aqui ó, um ΔH, fora aqui da reação,
mostrado aqui com um valor com sinal positivo. Então, a grosso modo falando, pessoal, de maneira bem simplificada, de maneira bem direta, olhou o ΔH é negativo, significa o quê? Significa que o processo é exotérmico, significa que essa energia está sendo liberada. Olhou o ΔH, viu que tem um sinal positivo, então eu sei que é um processo endotérmico, ou seja, essa energia está sendo absorvida. Belezinha? Ok. Bom, já que nós entendemos, então, esses conceitos iniciais, verificamos os processos termoquímicos, como representar as equações termoquímicas, a gente pode praticar um pouquinho aqui agora. Verifica comigo aqui esse primeiro exercício de aplicação. Considere o gráfico a seguir e indique a opção que completa, respectivamente, as lacunas abaixo, tornando-a verdadeira. Bom, eu tenho então aqui a seguinte frase, olha só. A variação da entalpia é... Bom, a reação é porque se processa calor. Então eu tenho 3 lacunas aqui, eu preciso completar essas 3 lacunas, tornando essa frase aqui verdadeira. E para isso eu tenho esse gráfico aqui para me ajudar. Então, primeiro de tudo, vamos analisar esse gráfico, depois a gente verifica essas alternativas. Bom, eu estou vendo aqui que eu tenho um processo químico, onde eu tenho 2A mais 2B, formando 2AB. Observe que eu estou começando a minha reação aqui no patamar mais alto e indo aqui para um patamar mais baixo de energia. Então, o HP é menor que o HR. Então, olha assim, aqui, ó, setinha para baixo, né, indicando o sentido da minha reação. Então, significa o quê? Significa que eu estou com um processo aqui, um processo exotérmico. Ok? Se eu tenho um processo exotérmico, estou mostrando aqui a queda de energia, se o processo é exotérmico, significa que a variação de entalpia, ou seja, o ΔH, é negativo. Então, a primeira palavrinha que vai completar aqui tem que ser a palavrinha negativo. Então, a variação de entalpia é negativa. Se a variação de entalpia é negativa, significa que a reação é uma reação exotérmica. Então, a segunda palavrinha aqui seria a palavra exotérmica. Porque se processa, no caso aqui, se eu estou tendo uma reação exotérmica, está acontecendo liberação de calor. Então, se processa liberando calor. Então, quais são as 3 palavrinhas que vai completar aqui? Então, reação, a variação de entalpia, ela é negativa, a reação é exotérmica porque ocorre liberando calor. Eu vou verificar isso lá na alternativa D. Então, ó, variação de entalpia negativa, a reação exotérmica ocorre liberando calor. Belezinha? Próximo exercício aqui. Olha só, em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. 1. Gás queimando em uma das bocas do fogão. 2. Água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. Então, para ilustrar melhor, eu separei essa imagem aqui. Vamos lá, eu tenho aqui ó, a boca do fogão, né, a chama aqui queimando, né, na boca do fogão, e eu tenho uma panela aqui com água, água fervendo na chama aqui do fogão. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Se eu tenho gás queimando, queima é um processo que? Exotérmico. Se eu tenho a água entrando em ebulição, significa que ela está absorvendo esse calor aqui, né? Eu estou aumentando a temperatura, estou absorvendo, ela está absorvendo o calor para poder entrar em ebulição, ok? Então eu tenho aqui o meu processo 1, o gás queimando, toda queima é um processo exotérmico. E 2, a água fervendo, significa que ela está absorvendo calor para entrar em ebulição. Então seria um processo endotérmico. Então, resposta aqui. Então, com relação a esses processos, pode-se afirmar que 1 seria exotérmico e 2 endotérmico. Então, eu vou marcar aí a letra B de bom é estudar química com o professor Nilson. Belezinha? Vamos para mais um exercício. Terceiro exercício. Sobre as seguintes equações termoquímicas, então eu tenho aqui 3 equações, podemos afirmar corretamente que... Então, vamos lá. Antes de mais nada, vamos verificar essas equações. A primeira equação tem um ΔH de mais 2.813. ΔH positivo significa que a reação é o quê? Endotérmica. Aqui, a segunda reação tem um ΔH negativo, menos 57,7 kJ por mol. Então, eu tenho uma reação exotérmica. E aqui, eu tenho um ΔH
né, na equação 3, um ΔH positivo de mais 177 kJ, também um processo endotérmico. Então, vamos lá. Eu tenho 1 e 3 sendo processos endotérmicos e 2, uma reação exotérmica. Então, que alternativa eu posso marcar aqui? Se você olhar comigo aqui a letra E, ó, 1 e 3 representam processos endotérmicos. Então, vou marcar a letra E de estudar química com o professor Nilson. É super legal. Bom, já que nós verificamos, então, esses conceitos iniciais, entendemos o que é uma equação termoquímica, que é um processo endotérmico, um processo exotérmico, é hora de dar uma paradinha aí, dar uma pausa no seu vídeo, vai lá, toma uma água, vai no banheiro, descansa um pouquinho, processa todas essas informações, daqui a pouquinho você volta para a gente continuar os nossos estudos, ok? Bom, já voltou, já está tranquilo agora, já deu uma descansada, então agora vamos verificar as maneiras que eu tenho de calcular a variação de entalpia e a gente já vai chegando ao final da nossa aula. Bom, vou te mostrar aqui 2 métodos para calcular a variação de entalpia. Não são os únicos 2 métodos, tá? Eu vou mostrar primeiramente esses 2 métodos. Os outros processos para calcular a variação de entalpia vai vir lá na parte 2, né? Vai demorar um pouquinho, vai ser um pouquinho mais para frente a parte 2 lá de termoquímica. Então, acompanhe comigo aqui. Eu posso calcular a variação de entalpia, o meu ΔH, através do diagrama de energia, né? Como nós já havíamos falado para você aqui, lá no comecinho da aula, a gente falou sobre os processos endotérmicos e exotérmicos, eu disse que eu poderia usar esse diagrama para fazer esse cálculo. Como? Eu sei que o ΔH, né, a variação de entalpia, é o processo final menos o processo inicial. Então, acompanha comigo aqui. Ó. Eu tenho uma reação de A mais 2B, formando AB2. Então, aqui, ó, os meus reagentes indo em direção aos produtos. Então, setinha para baixo aqui, né, indicando o sentido da reação. Então, reagentes indo em direção aos produtos. Então, eu estou tendo aqui uma queda de energia. Eu sei que o meu processo é exotérmico. Bom, eu sei que a minha energia inicial aqui é 125, a minha energia final aqui dos produtos é 35. Então, fazendo a continha, ΔH é HP menos HR, ou seja, o processo final menos o processo inicial. Então, seria 35 menos 125, tem um ΔH igual a menos 90, ok? Menos 90 kJ. Belezinha? Então, através do diagrama de energia, eu posso calcular a minha variação de entalpia. Belezinha? Bom, vamos para outro processo agora, que é um pouquinho mais complicado, que eu vou chamar aqui de ΔH de formação, através do ΔH de formação. O que é esse ΔH de formação? O ΔH de formação nada mais é do que a variação de entalpia envolvida na formação de um mol de uma substância composta a partir de substância simples. Espera aí. Olha essa reação aqui. Tem uma substância simples, né, carbono grafite, reagindo com outra substância simples, CO2, formando CO2 gasoso. Para que essa reação aconteça, eu tenho um ΔH de menos 394 kJ por mol. Pergunto a você, se o ΔH é negativo, significa o quê? Que essa reação é uma reação endo ou exotérmica? Responde aí para mim. Exotérmica. Então, o ΔH de formação dessa substância, do CO2, é de menos 394 kJ. Então, se eu conheço os ΔHs de formação das substâncias participantes de uma reação química, eu consigo calcular o ΔH de toda a reação. Como? Através dessa fórmula aqui. Ai, meu Deus, que fórmula é? Calma, relaxa. Isso aqui é uma fórmula que parece que ela é feia, mas ela não é. Tá? Ela é bem tranquila de entender. Então, o ΔH de uma reação ele pode ser dado da seguinte maneira. Esse símbolo aqui esquisito que você está vendo é o símbolo de soma. Então, eu posso somar os ΔHs de formação dos meus produtos menos a soma do ΔH de formação dos meus reagentes. Ok? Então, eu vou ter uma reação química, basta eu pegar todos os ΔHs de formação dos produtos, somar, pegar todos os ΔHs de formação dos meus reagentes e subtrair essa soma dos produtos pela soma dos reagentes, que aí eu encontro o ΔH da reação. Ok? Bom, professor, ainda não está muito claro, eu não estou conseguindo compreender direito esse negócio, não. Bom, vamos para um exemplo? Vou te mostrar como é que isso é cobrado aqui de você dentro de um exercício. Então, vamos lá. Determine a variação de entalpia envolvida na reação de combustão do etanol, representada pela equação química seguinte.
Bom, tem uma informação importante aqui, ó. Reação de combustão significa que é uma reação que vai liberar calor. Lembra que eu te falei que toda queima, combustão, são reações que liberam calor, então o meu ΔH aqui tem que ser negativo, tá? Já é um ponto aí a se considerar. Dados os ΔH de formação. Então, o exercício, pessoal, quando ele der esses ΔH de formação, você sabe que você vai ter que usar eles para calcular o ΔH da reação aqui como um todo. Então, ó, o ΔH de formação do C2H6O, que é o etanol, fórmula do etanol representada aqui, é de menos 278. A energia associada aqui ao CO2 é de menos 394 kJ para cada mol, e a energia da água é de menos 286 kJ por mol. Bom, eu vou rapidamente aqui fazer uma correção junto com você. Então, acompanha comigo aqui o seguinte. Ó. Eu coloquei 3H2O aqui, mas na verdade é só H2O. Tá? Então, observe que eu tenho aqui, pessoal, os meus ΔHs de formação. Deixa eu voltar para a tela cheia aqui. Eu tenho aqui os meus ΔHs de formação de cada uma dessas substâncias participantes aqui da minha reação. Ok? Bom, agora você deve falar assim para mim, professor, está faltando aqui o ΔH de formação do O2. Cadê o ΔH de formação do O2? Bom, presta atenção nessa informação aqui. O ΔH de formação de substâncias simples será sempre igual a zero. Então, ele já não foi falado aqui, porque eu tenho a obrigação de saber que substâncias simples apresentam ΔH igual a zero. Professor, não lembro o que é substância simples. Vamos lá. Substância simples é aquela formada por um elemento químico somente, um tipo de elemento aqui. Ó. Tá? Ó, olha o etanol, é formado por carbono, por hidrogênio e por oxigênio. Então, são 3 elementos, então é uma substância composta. Aqui o O2 é formado só por oxigênio, então é uma substância simples. Toda vez que eu tiver uma substância simples, o ΔH vai ser zero. Tá? Então não esquece disso. Então eu tenho aqui todos os outros ΔHs de formação desses participantes da reação. Então eu preciso aproveitar esses dados para calcular o ΔH dessa reação aqui. Como é que eu faço isso? Então vamos lá. Vou escrever minha reação aqui novamente. Eu sei que eu tenho aqui ó, os meus reagentes antes da seta, os meus produtos depois da seta. Então, olha só. A energia do etanol é de menos 278 kJ, a energia de formação desse composto. Do O2, é uma substância simples, eu sei que é zero. Do CO2, menos 394 kJ. Agora, atenção, pessoal, a tabela que foi dada mostra esses valores em kJ para cada mol. Eu tenho na reação aqui 2 mols, então eu vou ter que pegar esse valorzinho aqui ó, e multiplicar por 2. Então, de novo, por que eu estou multiplicando isso aqui por 2? Porque eu tenho 2 mols dessa substância. E esse valor dado na tabela lá está em kJ por mol, ou seja, para 1 mol é esse valor. Então, para 2 mols, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. O valor da água, da entalpia de formação da água, menos 286 kJ. Agora, atenção, novamente, esse valor aqui é para 1 mol. Eu tenho 3 mols de água, então vou multiplicar isso aqui por 3. Por que eu multipliquei isso aqui por 3? Porque eu tenho 3 mols de água. Belezinha? Bom, então eu tenho aqui todos esses valores. E eu sei que a fórmula para calcular esse ΔH é soma dos ΔHs de formação dos produtos menos a soma do ΔH de formação dos reagentes. Então, o que é reagente aqui? É o que está antes da seta. Então, vamos lá. Calculando aqui os ΔHs de formação dos reagentes. Eu tenho, então, menos 278 e 0. Então, eu vou somar esses ΔHs de formação. Menos 278 mais vai dar menos 278, claro. Do outro lado eu tenho os produtos. Então agora eu vou fazer a soma dos ΔHs de formação dos produtos, que é o CO2 e o H2O. Então vai ficar 2 vezes menos 394, mais, é uma soma, 3 vezes menos 286. Fazendo essa continha aí, ó, 2 vezes menos 394 vai dar menos 788. 3 vezes menos 286 vai dar menos 858. Ok? Perceba que eu tenho, então, uma soma de números negativos. Então, isso aqui vai me dar menos 1.646. Pessoal, pelo amor de Deus, toma cuidado com esse jogo de sinais aqui, tá? Se você não lembra como é que é esse jogo de sinal, dá uma revisadinha, porque isso aqui é algo que pode dar uma rasteira, tá? Então, vamos lá. Então, menos 788 mais menos 858, é uma soma de números negativos aqui, eu vou ter menos 1.646. Então, agora eu tenho a soma
dos ΔH de formação dos reagentes, tenho a soma dos ΔH de formação dos produtos. Se eu tenho a soma dos produtos, tem a soma dos reagentes, então eu vou substituir na fórmula. A soma do ΔH de formação dos produtos, menos 1.646. Agora o menos da fórmula aqui, menos 278, que é ΔH de formação, a soma do ΔH de formação dos reagentes. Ok? Bom, então vamos lá. Recapitulando, o que eu fiz aqui? Eu escrevi a minha equação, coloquei o valor de ΔH de formação associado aqui a cada um, lembrando que esse valor é kJ por mol, então aqui como eu tenho 2, multipliquei por 2, aqui como eu tenho 3, multipliquei por 3. Fiz aqui a soma dos ΔH de formação dos reagentes, fiz aqui a soma dos ΔH de formação dos produtos, vou substituir na fórmula. Então, ΔH de formação dos produtos, menos 1.646, ΔH de formação dos reagentes, menos 278. Então, soma dos ΔH de formação dos produtos, menos a soma dos ΔH de formação dos reagentes. O que eu tenho aqui, então? Bom, cuidado, pessoal, jogo de sinal. Negativo aqui, ó. Então, negativo, menos com menos vai virar mais. Então, eu vou ter menos 1.646 mais 278. Fazendo essa continha, eu chego em menos 1.368 kJ por mol. Eu mantenho a unidade dada para mim aí no exercício. Belezinha? Então, pessoal, aqui não tem nada de complicado, né? São várias etapas, tem que ter cuidado um pouquinho nas contas, tem que ter cuidado com o jogo de sinais, tá? Então, a parte química é tranquila, tem que ter um pouquinho de atenção na parte matemática aí da coisa. E chegamos ao final dessa primeira aula de termoquímica. Eu espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo. Assistam essa aula quantas vezes for necessário e pesquise sempre mais sobre o assunto. Claro, permanecendo as dúvidas, você já sabe. Não deixe de entrar em contato comigo. Um grande abraço, até a próxima e valeu, pessoal!